Um outro estresse que nós temos que pensar, e que é mais comum do que vocês imaginam, é o estresse isquêmico. O que é o estresse isquêmico? É literalmente a isquemia, é a falta de sangue, é a falta de oxigenação. Quando vocês dominarem os exames laboratoriais de acordo com os valores ideais, vocês vão perceber, vão conseguir visualizar ali de acordo com as análises que vocês forem fazer dos pacientes de vocês, dos exames que vocês forem avaliar, o tanto de pessoas, de pacientes que estão tendo uma menor oxigenação. E essa menor oxigenação, a gente não percebe ela de imediato, porque o paciente ele não para de produzir oxigênio. Caso ao contrário, ele morreria por falta de oxigênio. Só que ele vai diminuindo essa produção de oxigênio de uma forma que começa a ficar danificado as periferias, a microcirculação. O tecido adiposo, conforme nós conversamos ontem também na live, ele é um tecido que ele é pouco vascularizado. E a natureza, muito sabiamente, fez com que o tecido adiposo fosse menor vascularizado para ser o nosso lixão. E tem que ter muito respeito em chamar o tecido adiposo de lixão, tem que entender um pouco essa fisiologia. Quando o nosso corpo ele está cheio de toxicidades, ele entende o seguinte: eu preciso jogar isso fora. Se eu não eliminar essas toxicidades, isso vai acometer órgãos e tecidos, que são aí o estresse, certo? Que é o estresse inflamatório, o estresse oxidativo, todos os tipos de estresse que a gente tem. E aí, quando começa a danificar órgãos e tecidos, aquele corpo começa a entrar em defeito de fábrica. Então, na intenção muito sábia do nosso corpo eliminar esse excesso de toxicidades, ele pega isso e acumula no tecido adiposo. Então, o nosso tecido adiposo, por si só, ele precisa ser pouco vascularizado para que o corpo consiga pegar o excesso de toxicidades e guardar no tecido adiposo e não retornar isso para a corrente sanguínea. Então, se o nosso tecido adiposo ele fosse muito vascularizado, não pararia nele a nossa toxicidade, as nossas toxicidades, tá? Só que tem um detalhe importante. Ele é pouco vascularizado de propósito, fisiologicamente, né? O nosso engenheiro fez isso sabendo o que ele estava fazendo. Portanto, conforme as nossas células de gordura, os nossos adipócitos, eles vão aumentando de volume, vai comprimindo ainda mais os nossos vasos sanguíneos. Então, a gente tem uma menor entrega de oxigênio. Fora o fato que, às vezes, esse paciente já está com uma menor oxigenação, então chega nesse tecido ainda menos oxigênio. Então, esse tecido adiposo, ele começa a entrar em apóxia. E ele começa a morrer. E quando isso acontece, o corpo precisa de eliminar aquelas células mortas e jogar fora, tirar aquilo dali. Então, o corpo ele ativa a cascata de inflamação para combater, para fazer uma fagocitose ali, para fazer uma higienização daquela região. Se a gente ativa essa cascata inflamatória, a gente joga na corrente sanguínea citocinas inflamatórias. E essas citocinas inflamatórias, a longo prazo, elas vão intoxicando o nosso corpo. E aí o paciente vai entrando cada vez mais em estresse oxidativo. Então, como que nós, profissionais estetas, nós podemos ajudar o nosso paciente a anemizar esse estresse isquêmico? Através do exame de hemograma, nós conseguimos ter uma triagem geral de como que está esse paciente em relação à quantidade de células sanguíneas, em relação ao tamanho, ao peso, à coloração, ao volume, se eu estou tendo uma carência de nutrientes ou não, se eu estou tendo carência de líquido ou não, né, de hidratação, eu consigo ter uma visão geral. E a partir daí, eu consigo direcionar o que melhor for necessário para eu investigar melhor.
Por exemplo, eu desconfio que o meu paciente está com uma deficiência de ferro, eu vou investigar melhor isso. Eu desconfio que ele está com uma deficiência do complexo B, eu vou investigar isso melhor. Eu desconfio que ele está com deficiência de tudo, vou investigar isso melhor. Então, através desse exame, eu consigo ter um panorama geral do meu paciente, inclusive sobre a oxigenação dele. Caso você pegue um paciente que tem uma oxigenação um pouco danificada, você, profissional esteta, você pode suplementar esse paciente para que o próprio organismo tenha matéria-prima para produzir sangue de forma satisfatória, em volume, em quantidade, em consistência, em hemoglobina, em tudo. Você tendo um bom sangue, você vai ter, consequentemente, um bom aporte de hemoglobina, que vai ter um bom aporte de oxigênio. Aí você vai diminuir a isquemia desse paciente. Então, você vai diminuir o estresse oxidativo desse paciente. Se seu paciente apresenta edema nos membros inferiores, você precisa investigar essa questão. Se seu paciente está apresentando muita formação de vasinhos, você tem que investigar essa questão. Se o seu paciente tem a pele muito ressecada, a pele feia, sem brilho, sem visto, você precisa investigar essa questão. Se o seu paciente está tendo muita queda de cabelo e você está realizando o seu protocolo com maestria e o seu paciente não responde bem, você precisa pensar como que está a oxigenação daquele couro cabeludo. Então, gente, o estresse isquêmico, ele é real, ele existe. E conforme vocês forem olhando os exames, analisando e aumentando aí o portfólio de conhecimento de vocês em relação aos exames laboratoriais, vocês vão ver que tem muitos pacientes que já estão em quadros de leve isquemia e que você pode ajudar.